Fante, sou professor de baixo elétrico e teoria musical na Escola Municipal de Música de Paranaguá. Nessas videoaulas vamos fazer alguns argumentos, já vemos fazendo vários argumentos e essa vai ser a semana final, tá? Com essa semana a gente vai resumir um pouco tudo que a gente falou nesses praticamente 3 meses de videoaulas, tá? Lembrando que as videoaulas vão ficar disponíveis até o dia 15 de dezembro, tá? Vamos lá. Começando pela teoria musical, a gente vai fazer um pouco um resumo de tudo que foi falado, tá? Gostaria de considerar algumas coisas, de relembrar algumas coisas que são muito importantes, porque às vezes pode se confundir o que a gente está falando com verdades absolutas, ou com mas você falou desse jeito, mas não é bem isso. Neste caso, um percurso para iniciantes, talvez um que outro argumento tenha sido falado de um jeito pouco profundizado, e isso efetivamente pode ser. Porém, a dificuldade da compreensão dos argumentos, trâmite, videoaulas, que podem eventualmente ser, não digo incompletas, mas que tem só a mensagem de um dos necessários. Tendo a ausência de um dos necessários para fazer essa videoaula, esse relacionamento, né, entre professor e aluno, isso complica muito, porque eu posso explicar muito bem uma coisa, mas depois a pessoa que vê não consegue entender 100%, e por outro lado, não tem como perguntar, certo? Como não tem como perguntar, isso pode ficar muito complexo se eu vou profundizando todos os argumentos que eu falei aqui, porque eu falei de bastantes argumentos, só fazendo um detalhe dos argumentos que foram falados. A gente falou de características da música do som, de notas na pauta, de clave de sol, de valores de figuras, de semitom, de tom e de alterações, de intervalos justos, maiores e menores, intervalos de enarmonia, escala, falamos de compasso, falamos de métrica, ou seja, são bastantes argumentos tratados em só 21 videoaulas, de 10 minutos cada uma. Considerando que essas 21 videoaulas, no caso 22 com essa aqui, videoaulas, considerando que isso são aproximadamente 2 horas e alguma coisa de conteúdo, não, talvez 3, né? 3, quase 4 horas, quase 4 horas. Considerando que são só quase 4 horas de conteúdo, é muito que a gente passou, é bastante, porque esse tipo de argumentos compreende um trimestre, compreende 4 meses de aulas de teoria presenciais, e às vezes mais, dependendo do nível e da sala, do curso, depende de muitas coisas, mas mesmo assim é uma quantia significativa de material para a quantia de aulas e o tempo que a gente destinou para essas videoaulas, tá? Então eu vou pedir para todo mundo que vai assistir essa videoaula que compreenda também a necessidade explícita de ser muito, muito objetivo e muito ao pé do negócio. Ou seja, se eu for falar sobre escala, por exemplo, se eu falei sobre escala, eu só falei da escala maior,
e relativizei ela para o menor. Não expliquei por que isso acontece realmente, né? Não falei de frequência profundamente, não falei de série harmônica. Por que eu não falei de série harmônica? Por que eu não falei de frequência? Porque esses são conteúdos que compreendem também física. E tem alguns alunos, que pode ser que tenha algum aluno aqui que não tenha estudado esse argumento na física ainda. Pode ser que seja muito jovem, pode ser que nunca tenha feito esse tipo de curso de física. Então, aí a gente fica um pouco, como se pode dizer, manco, né? Porque eu posso falar, mas se eu não tiver aquela se eu não tiver aquela certeza, talvez eu possa falar coisas que na verdade ninguém vai entender, ou alguém não vai entender. Isso já é um problema. Então por isso eu fiz essas aulas do jeito mais global possível, que qualquer pessoa que nunca estudou nenhum tipo de outra ciência ou outra matéria consiga entender o que a gente falou nessas videoaulas, tá? Então eu vou pedir, por favor, terem paciência, tá? Que os especialistas músicos que assistiram essas videoaulas, que também não é para eles, essas videoaulas não são para eles, essas videoaulas são para quem não sabe nada, tá? Vou pedir para eles, por favor, entenderem a situação e no caso me fazer algumas acotações pessoais no privado, se quiser. Os meus contatos estão à disposição na Secultura e também na monitoria live, que será feita essa terça-feira, dia 8, me parece, né? Terça-feira, 8 às 13 horas, tá? Vamos lá, eu vou falar, vamos falando a respeito de cada um dos argumentos que eu falei nessas videoaulas. E vamos começar pelas características da música e do som. Resumidissimamente, a música contém 4 coisas muito importantes e fundamentais. Sem qualquer uma delas, a música pode se transformar em outra coisa, em barulho, ruído, enfim. Que para alguns pensadores isso também é música, tá? Então, de qualquer forma, a música tradicionalmente compreende 4 características, e são a melodia, né? A harmonia, o contraponto e o ritmo, tá? Essas quatro características têm cada uma a sua propriedade. A melodia é um conjunto de sons dispostos a nível horizontal, ou seja, ao longo do tempo. Você precisa de tempo bastante não bastante, mas o tempo necessário que a melodia peça para ela ser executada, e uma nota vem atrás da outra. Depois temos a harmonia, que é um conjunto de sons dispostos em ordem simultânea ou vertical, se a gente fala de partitura. Então essa harmonia vai complementar a melodia, né? Juntas elas vão ser mais, a harmonia vai potencializar as propriedades da própria melodia. O contraponto é quando a gente não fala nem de harmonia nem de só melodia. É uma polifonia, um contraponto. Você precisa de várias vozes para fazerem um contraponto. Você pode dizer que a harmonia provém do contraponto, tá? O contraponto é um jeito de composição, não um jeito, um método de composição utilizado muito pelo Bach, tá? Naquela época, muito tempo atrás. Isso não quer dizer que
não seja possível você escrever um contraponto agora, nem que só o Bach escreveu o contraponto. Não, não é isso. O Bach foi um dos principais exponentes do contraponto num tempo, num certo período. Mas, posteriormente vieram outros e também correntes de pesquisa de música antiga também utilizam contraponto. Ainda teve muito contraponto composto ao longo da história da música. Então, a relação que tem essas melodias simultaneamente. Então, por isso que a harmonia pode ter derivado do contraponto. Não pode ter derivado, efetivamente derivou do contraponto, né? Contraponto é um estilo de composição de múltiplas vozes, tá? Que se relacionam entre elas e criam uma narrativa. E o ritmo, por último, o ritmo é a proporção do tempo que dura cada uma das notas, ou a combinação de diferentes batidas e de diferentes ritmos, tá? O som também tem algumas características, que são a altura, a duração, a intensidade e o timbre. A altura é quão aguda ou grave ela é. A duração é quanto ela se propaga pelo tempo, quanto tempo ela tem intensidade. A intensidade, que é a amplitude das vibrações, determinada pela força ou pelo volume do agente que as produz. Ou seja, se uma coisa vibra muito, por exemplo, esse barulho que vocês estão escutando aí, porque estão pintando aqui fora, tem uma amplitude boa, uma intensidade boa. Não é uma nota musical, mas sim é um som, né? Essa intensidade é a que uma nota vai ter, né? E que se traduz também como volume, quantia de som, muito forte, muito lento, piano, não, muito forte, muito leve, enfim. O timbre é a combinação das vibrações determinadas pela espécie do agente, ou seja, é como soa. Um violino não soa igual que um violão, né? Eles soam diferentes. Por quê? Porque tem materiais diferentes, as cordas são diferentes, o tamanho do instrumento é diferente. Um violino é pequenininho, ele vai soar mais agudo, vai ressoar mais forte. O violão é maior e a caixa de ressonância é maior, então ele vai propor vibrações mais graves, tá? Não tão brilhantes quanto um quanto um violino, né? Essas quatro categorias também se repetem para as notas musicais, é lógico, né? E aí onde a gente começa a falar sobre a notação musical, porque aí onde a gente pode identificar, por exemplo, a altura, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, a duração inteira, si mínima, mínima, colcheia, semicolcheia e assim. A intensidade, piano, forte, fortíssimo, pianissimo. O timbre, para qual instrumento eu vou escrever, certo? Então, isso já nos dá a possibilidade de gravar a música, certo? É por isso que é necessário saber essas quatro características do som que se repetem nas notas. Então, as notas, eu não vou falar de coisas históricas aqui, porque isso é teoria, não é história. Se você quer saber a proveniência de todas essas notas, tem vários livros de história, você pode pesquisar em milhões de lugares. Tem várias teorias também, porque não é uma só, que uma procedência vem dali e acabou. Tem algumas correntes de pensamento, então você fica livre para ir a pesquisar qual delas convence mais você e em qual delas você acredita mais, tá?
mesmo que sejam muitos os sons que se utilizam na música, esses sons, para a tradicional teoria musical, se resumem em 7 sons, tá? Esses 7 sons são as 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, certo? Também podem ser cifradas do jeito alemão ou inglês, tá? Eu prefiro o inglês, que é C, D, E, F, G, A, B, né? Ou partindo do A, né? Que seria o Lá, A, Lá, B, Si, C, Dó, D, Ré, E, Mi, F, Fá e G, Sol. Essas notas são em sequência e na mesma sequência: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ascendente e descendente: Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, e assim sucessivamente. São expressados na pauta musical do pentagrama entre as linhas e os espaços, considerando ou a nota no espaço, seja com uma linha em cima, uma linha embaixo, ou a nota na linha mesmo, tá? Qual linha e qual espaço de cada nota vai ser determinado pela clave. E aqui é onde vai o que a gente falou sobre a clave de Sol, né? Que foi a única clave que a gente viu até agora. Que provavelmente vocês podem pesquisar também claves de Fá, claves de Dó. Na internet tem muito material a respeito. Neste caso, no nosso caso, a gente está falando sobre clave de Sol, tá? Então, a clave de Sol é na segunda linha inferior, ou seja, de baixo para cima, temos a primeira linha, a segunda linha. A referência de nota vai estar naquela segunda linha, tá? Então, quando eu colocar uma nota na segunda linha, essa nota vai ser um Sol. Por consequência, a gente consegue deduzir quais são o resto das notas, ou seja, no espaço seguinte um Lá, na linha seguinte um Dó, e assim sucessivamente para baixo. No espaço de baixo um Fá, na linha seguinte um Mi, e assim sucessivamente, como eu estou colocando na imagem aqui. As linhas podem não ser suficientes no pentagrama, então às vezes você precisa colocar uma linha auxiliar, tá? Linha auxiliar é uma linha a mais, como se fosse uma linha que é necessária colocar para poder expressar a nota, tá? Porque às vezes você quer, as oitavas são extensas, você pode ir para outra oitava e aí acabam as linhas. O que você faz? Adiciona linhas exclusivamente no lugar onde a nota está. Não traça uma linha inteirona para colocar várias ali, não. Por cada nota você vai colocar a sua própria linha auxiliar, tá? Considerando a clave de Sol, vamos ter algumas dicas que eu falei também nas videoaulas para vocês conseguirem ler mais rápido. Por exemplo, as notas nas linhas sem linha auxiliar, ou seja, não colocando nenhuma linha a mais, só com as notas e os espaços que tem nas linhas escritas. Com as linhas escritas, eu vou ter no espaço inferior, no primeiro espaço um Ré, no segundo espaço entre a primeira e a segunda linha um Fá, no terceiro espaço um Lá, no quarto espaço um Dó, no quinto espaço um Mi e no sexto espaço um Sol. Nas linhas, na primeira linha eu vou ter um Mi, na segunda linha eu vou ter um Sol, que é a referência, né? Então é a clave de Sol. Na terceira linha vou ter um Si. Na quarta linha, de baixo para cima estou falando, né? Na quarta linha eu vou ter um Ré. E na última linha eu vou ter um Fá, tá? Então temos todas as notas praticamente. Ré, primeiro espaço. Mi, primeira linha. Fá, segundo espaço. Sol, segunda linha. Lá, terceiro espaço. Si, terceira linha. Dó, quarto espaço. Ré, quarta linha. Mi, quinto espaço. Fá, quinta linha. Tá? Então, o que resta disso é treinar a
leitura disso. Nas videoaulas tem muito exercício, tem vários exercícios e tem eu cantando os exercícios também, falando mais que cantando, né? Então, é lógico que falado do jeito que eu falei, fica estranho, né? Se lembrar de tudo. Mas se você segue o processo que foi feito com as videoaulas, vai ficar estranho não, tá? Você vai conseguir fazer facilmente. Vamos falar dos valores. Os valores que a gente viu são 3. Mínima, semínima e colcheia. Para estipular os valores, a gente precisa de uma coisa chamada tempo. Ou pulso, tá? O pulso é regular. Esse pulso não vai acabar nunca, como se fosse um relógio, né? O relógio vai a 60 batidas por minuto e não para nunca, né? Isso aqui também. O tempo vai durar a total extensão da peça. Se a peça dura 3 minutos e é 60 bpm por minuto, vai ser 180 batidas. E é isso aí, tá? Não vai ter jeito de o tempo parar. Tá? Mesmo que você queira fazer uma composição diferente, transgressora, o tempo não pode parar, porque se a gente para o tempo, não conseguimos apreciar a música, mesmo do jeito que ela seja. A música precisa de tempo, tá? Então, esse tempo, esse beat, tá? À medida que a gente escuta esse beat, a gente pode deduzir as figuras. No caso da mínima, ela dura 2 tempos de quarta, ou 2 tempos de semínima. Esses são tempos de semínima. Tá, pá, pá. Aqui eu fiz pá, ou tá, ou a, com a boca, com a voz. E essa duração durou 2 batidas das minhas mãos. Né? A semínima é uma, ou seja, é cada uma das batidas. Isso tem a ver também com a forma de compasso que a gente vai ver daqui a pouquinho no finalzinho. 1, 2, 3, 4. Semínima, 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 A colcheia é 2 vezes mais rápida que a semínima. Então, dentro de, obviamente também essa proporção se mantém em todas as figuras. A mínima dura 2 semínimas, certo? A colcheia, ou a semínima, dura 2 colcheias, ou seja, uma colcheia dura a metade de uma semínima e 1/4 de uma mínima, tá? Então, se eu tenho que fazer a mesma coisa, batendo, tá, 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 pá, 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 pá. São 2 batidas por cada aplauso que eu dou, né? A forma de compasso, que é um dos últimos elementos que a gente falou, ela vai ajudar a distribuição das notas e como você vai escrever a combinação do seu ritmo, tá? Então, considerando que você precisa de um tempo específico para poder escrever, né? Se a gente fala sobre 4/4, a gente tem 4 tempos de semínima. A mínima é 2, a semínima é 4 e a colcheia é 8, tá? Então, para escrever, por exemplo, cada compasso com 4 semínimas, eu vou escrever 4/4. Para escrever cada compasso com 4 mínimas, eventualmente, eu devo escrever 4
2. 4 dividido por 2. Se eu quiser escrever 3 colcheias, 7 colcheias, vamos colocar, temos que colocar 7 oitos, perdão, 7 oitos, tá? 7 oitavos, e assim sucessivamente. A fração que se escreve no começo do pentagrama não se entende como fração matemática, mas sim como indicação de quantia e de qualidade da figura que vai dividir o seu compasso, tá? Agora vamos falar um pouquinho rapidamente sobre intervalos e escala maior, tá? Os intervalos é a distância que existe entre uma nota e outra. Esses intervalos têm classificação numérica, ou seja, uníssono, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e assim sucessivamente. A partir da nota que comece, ou seja, se eu estou no Dó, por exemplo, o Dó é o uníssono, né? O Dó e o Ré é uma segunda. O Dó, o Mi é uma terça, o Fá uma quarta, o Sol uma quinta, o Lá uma sexta, o Si uma sétima, ao próximo Dó uma oitava, tá? Os intervalos que são perfeitos são os intervalos que ascendente ou descendentemente têm a mesma distância, tá? Então, por exemplo, uma quinta vai ser 3 tons e meio. Uma quinta vai ser 3 tons e meio, ascendente ou descendentemente. Uma quarta vai ser 2 tons e meio, ascendente ou descendentemente. Uma oitava vai ser 6 tons, ascendente ou descendentemente, tá? Então, por isso chamam-se intervalos perfeitos, que são a quarta, a quinta e a oitava. Depois temos o intervalo segunda, terça, sexta e sétima, os quais podem ser maiores quando há uma distância completa, ou seja, por exemplo, entre o Dó e o Ré temos um tom, 2 semitons. Essa é uma segunda maior. Para ser uma segunda aumentada, ela tem que ser Ré sustenido. E aí eu estou alterando a nota. Então, em estado natural, a maior distância que pode ter entre essas duas notas é a maior. Ou seja, Dó, Ré, segunda maior. Dó, Mi, terça maior. Dó, Lá, sexta maior. Dó, Si, sétima maior. Se eu aumentar, por exemplo, no Si, vou para Si sustenido, não é uma nota natural, é uma nota alterada. Por consequência, é uma nota aumentada. No caso que é a nota, por exemplo, considerando que a gente parte do Lá e tem uma escala menor, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, esse Sol é natural, não tem alteração, mas não está a 5.5 tons de distância da tônica, ele está a 6. A 5, ele está a 5 tons de distância. Como está a 5 tons de distância, ela é uma sétima menor, igual que todos os outros intervalos, ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, por exemplo. Mi, Fá é uma segunda menor. Dó, Ré bemol é uma segunda menor também. Mi bemol, Dó, Mi bemol, terça menor. Por quê? Porque é uma terça, mas é menor. É distanciada por menos intervalos, tá? Se eu vou tirar mais um semitom, aí é uma terça diminuta, tá? Mas não são muito utilizados, na verdade. Isso é mais uma nomenclatura teórica. Escala maior. Escala maior é a escala que tem todos os intervalos maiores ou justos. Ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si é uma escala maior. Por quê? Porque tem tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava justa, obviamente. A distância entre cada uma dessas notas é
entre dó e ré tom, entre ré e mi tom, entre mi e fá semitom, entre fá e sol tom, entre sol e lá tom, entre lá e si tom e entre si e dó semitom. E com isso, já estamos resumindo mais ou menos tudo que a gente falou. Cada um desses argumentos, eu fiz uma aula específica de 10 minutos cada uma. Então, é bem mais detalhado. Tem imagens. Se não tem imagens, tem o capítulo do Borromeo-Médio, que é o livro no qual eu me baseei principalmente para falar todos os argumentos. Essa é a última videoaula que vai ser publicada, tá? Então por isso eu fiz esse resumão de teoria. É um resumão bem ao calo, tá? Então, qualquer dúvida você pode ver a videoaula correspondente. E eu agradeço a todos os que assistiram essas videoaulas. Muito obrigado. Espero que tenham umas ótimas férias, um ótimo final de ano. E até o ano que vem, se tudo der certo e se a gente estiver aqui ainda. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.